Tá? Então, a gente acha que é necessário mudar o olhar, e isso a gente está tentando fazer agora no Hospital de Clínicas. A gente está construindo uma agenda nas quintas-feiras para tratar especificamente disso. Assim. Muitas pacientes, né, que em geral são mulheres com lesões prostáticas repetitivas, elas vêm com a história da lerdose, que não existia antes dos anos 80, né, com a epidemia, vocês devem saber, né, e quando a gente pergunta sobre o trabalho, às vezes brota, né, sai uma história toda de assédio moral, e aí a gente desloca essa paciente para quinta-feira. Então nós estamos começando a concentrar, e tem mais um projeto do Ministério da Saúde que está em pleno andamento, né, eu fui a semana passada treinar o pessoal e capacitar, né, não se usa mais a palavra treinar para cachorro, né, capacitar os trabalhadores, os pesquisadores lá em Salvador, né, a gente está em pleno processo de andamento, que é para tentar construir um modelo de atenção também para essas questões específicas, assim, do sofrimento psíquico no trabalho. Tá? Então, as pessoas chegam, isso que eu quero chamar a atenção, assim, as pessoas não chegam com um diagnóstico, as pessoas não chegam, elas podem até chegar com transtorno psíquico, mas a maior parte das pessoas chega com sintomas e sinais, assim, absolutamente inespecíficos que a gente vai encontrar em qualquer situação, em várias patologias. Assim, isso atrapalha muito os médicos. Atrapalha muito. O cara vai para a consulta e o cara conta que tem dor nas costas, o cara fuma mais bala do que deve fumar, sabe como é? Fuma só no fim de semana e tal. Isso atrapalha os médicos, eles não sabem o que fazer com isso, entende? Assim, e o cara não está ligado na questão do trabalho, né? Vocês vão encontrar, olha a quantidade de coisas aqui. Tá? Isso aqui a gente tem na nossa experiência, isso aqui eu tirei do site da Marie Pézé, foi falado antes aqui. E tu encontra na França, por exemplo, tu encontra aqui também, as pessoas vêm com queixas, né, absolutamente inespecíficas. Daí, se a gente não pergunta do trabalho, se a gente não ninguém vai fazer uma consulta para falar do trabalho, né? As pessoas vão falar porque tem uma dor no ombro, tem uma coisa específica. Tá? Então, a gente tem algumas recomendações principais, né? A primeira é indicar que as pessoas não estão mais sós nessa situação, né? A Marie Pézé, ela gosta de dizer assim, que essas patologias todas são patologias da solidão, né? Então, assim, o cara que vive um processo de assédio moral, né, muitas e muitas vezes, eu acho que a grande maioria vive isso de uma forma sozinha e isolada. O cara não consegue falar em casa, né? O cara certamente não consegue falar com os colegas, ele se enxerga como um fraco, né? Acho que já foi dito antes aqui pela Margarida. Então, o cara chega às vezes depois de 5 anos do processo de sofrimento, né? Segurando, né? O cara vai segurando, até que o cara chega numa consulta e alguém pergunta para o cara, sabe, como é que está o teu trabalho? E o cara se põe a chorar. Nós tivemos um caso de um gerente de informática, uma empresa de informática, que o cara, sabe, o cara tinha arritmia, tinha alteração cardíaca, o cara foi no estudo de cardiologia, não acharam nada, o cara continuava com a alteração, e o cara se botou a chorar, e a consulta levou 1 hora para conseguir remontar o cara, para ele conseguir sair, avaliar se o cara não tinha risco de suicídio, etc. Então, a questão principal é essa, assim, é tirar as pessoas do processo de solidão, dizer para as pessoas assim, olha, não sei se tem que ver com o trabalho, tá? Mas pode ter que ver com o trabalho. Essa frase, por si só, ele é muito potente, ele é muito forte, porque isso pode ser a primeira vez em muitos anos, né, que o camarada consegue receber esse tipo de informação, né? Eu escuto isso muito com os alunos, né, os alunos da graduação, eles estão no último semestre antes de entrar para o internato, quando eu conto essa história toda, eles dizem, não, mas professor, eu não estou na empresa, não estou na fábrica, não estou no serviço médico, o que eu faço? Entende? Assim, os caras se sentem muito impotentes, e aí eu sempre chamo a atenção, entende? Assim, tu dizer para o camarada que o sofrimento dele não é uma coisa individual dele, não é por causa da neurose particular dele, entende? Ele até pode ter neurose, até pode ter transtorno de vários tipos, entende? Isso não importa, tu entende? Assim, quer dizer, mas o trabalho pode ser com causa, o trabalho pode estar participando, isso pode ser a primeira vez que o cara ouça isso, e isso pode tirar o cara, entende? Assim, do isolamento, e pode tirar o cara da ideação suicida, pode ajudar a tirar o cara da ideação suicida. Então isso é bem importante, né? Ocupar-se do que tem origem no intrapsíquico, na trajetória pessoal, e levar a tomada de consciência que é necessário descolar a neurose singular da organização do trabalho. Todo mundo tem problema, né, pessoal? Todo mundo tem a sua neurose, todo mundo tem as suas coisas, de perto ninguém é normal, já dizia a Rádio Tantan, né, no Manicômio de Santos. Tá? Então é isso, mas é isso, né? Então assim, o fato do cara sabe, ser assim ou ser assado, a mãe dele ser assim, não sei o que e tal, isso não tem nada que ver. Assim, todo mundo tem a sua história. Então,
As coisas da sua neurose singular, bom, o cara vai tratar lá numa terapia individual, se o cara tiver acesso a isso, né, ou vai medicalizar, enfim, né, mas assim, o que nos interessa nessa agenda lá agora, das quintas-feiras, é enxergar o papel do trabalho nisso, entende? Porque normalmente o serviço médico, a medicina do trabalho tradicional, ela vai confundir tudo. Se o coitado do cara teve alguma internação psiquiátrica na vida, bom, o cara está ralado, né, porque a partir daí vai ser culpa da internação psiquiátrica, vai ser culpa da mãe dele, né? Felizmente os pais estão poupados, né? Porque os pais, né, não são responsáveis pela psicanálise, né? Então, em geral, é culpa da mãe, né? Para minha tranquilidade, né? Enfim, né? Então é importante a gente conseguir separar, entende? Assim, sabe? Como teve o relato antes, assim, né? Veio uma pessoa que contou que tinha transtorno bipolar, etc, mas o cara provavelmente teria vivido com transtorno bipolar, sendo tratado, controlado, etc, a vida toda, entende? Assim, se não tivesse, né, uma pressão que fosse desencadear alguma coisa muito mais grave. Tá? Essa moça lá dessa empresa também é a mesma coisa. Provavelmente não teria feito um surto psicótico se a empresa não tivesse sido vendida para um fundo de investimento. Tá? E é indispensável acompanhar os pacientes até que se estabilize. Isso é uma referência fundamental. Depois que tu identifica, tu tem que segurar o cara, entende? Assim, não dá para deixar, tem que remarcar a consulta para em seguida, tem que acompanhar e tal. Até esse modelo de atenção, o Brasil não tem, tá? Esses milhares de casos, eles estão chegando nos serviços de saúde públicos, nos serviços privados, não estão sendo identificados, não estão sendo diagnosticados como tal, não está se estabelecendo a relação com o trabalho, e as pessoas estão sendo tratadas como tendo uma causa endógena para os seus problemas. Se vocês olharem os dados da Previdência, os dados do afastamento do governo do Estado do Rio Grande do Sul, os veículos transtornos depressivos estão crescendo todos os anos. O que aconteceu? O DNA das pessoas mudou? Não mudou, né? Mudou. O que está acontecendo? O que está mudando é o mundo do trabalho. Mesma forma com as ossos musculares, mas não é o que mudou foi o mundo do trabalho. Tem que estar atento aos sinais precoces e intervir, né? E eu sempre chamo a atenção disso aqui, porque acho que muitas vezes tem gente de empresa e tal, tem que ter um sistema de porta aberta, que a gente chama. Tá? Lá no Hospital de Clínicas a gente tem um bom sistema de porta aberta, se vocês quiserem, um dia eu posso passar os contatos, a gente tem 3 psicólogos, tem 2 médicos de trabalho, tem uma psiquiatra e tal, e tem uma psicóloga que está sempre sem agenda, para atender os casos que batem na hora. E a gente recebe 3 casos por semana. Os Paraclínicos do Hospital Grande tem 6 mil funcionários, assim, né? Então tem toda uma metodologia que as pessoas já desenvolveram, mas é importante que as pessoas saibam que podem ser atendidas em tal local, de forma anônima, de forma sigilosa, né? E podem contar, porque o fundamental aí é a fala, não é a medicalização. A medicalização até precisa, muitas vezes precisa ser feita, entende? Mas a fala é o fundamental, né? A fala, ela tem poder terapêutico, né? Chamar atenção também disso, assim, tá? Não são os mais frágeis psicamente que correm mais riscos, mas os mais comprometidos com o trabalho, né? O relato que foi dado aqui antes é bem exemplar disso, assim, né? Ele falou que tinha alguma coisa de obsessão-compulsão, né? Um tipo obsessivo, né? Então, assim, claro, são esses caras que as empresas gostam, entende? Assim, né? As empresas gostariam de ter todos os obsessivos compulsivos do mundo, entende? Porque é o melhor cara para trabalhar, entende? Assim, claro, né? Só que as pesquisas na França, né, do Deju, da Marie Pézet, daquele pessoal todo, assim, eu tive lá agora, mais recentemente, conversei conheci um pouco a formação dos caras, conheci o modelo de atenção que eles construíram lá, então, assim, mostra isso aqui. Não são as pessoas com uma história psiquiátrica que têm mais risco, são as pessoas que são mais comprometidas com o trabalho, são as pessoas para quem o trabalho é fundamental para a construção da identidade. Então, quando se ataca o trabalho, se ataca alguma coisa que é fundamental na existência do indivíduo. Tá? O cara que é mais folgadão, mais né, laissez-faire, mais atirado e tal, esse cara acaba correndo menos risco. Tá? Não quer dizer que todo mundo tem que se atirar nas cordas, né? Mas é um pouco essa ideia, entende? Assim, tá? Estou encerrando aqui, acho que é a última. Isso. Então, encerrei bem na hora. Tá? Qualquer coisa a gente continua a discussão depois. Obrigado.